Bom, a gente viu ali, o Thiago Ribeiro saiu com um pouco de dor e o Robinho já está à disposição, o Alisson voltou. Já tem a formação que vai enfrentar o Coritiba amanhã? Olha, a gente precisa ainda aguardar aí o próprio Edu e o Arouca, né? Que apresentaram alguns problemas mínimos, assim, né? Um pouco de desgaste. Essa sequência de jogos é uma sequência pesada para todos os atletas. Então, a gente vai aguardar, mas e o Thiago que saiu, caso ele não tenha condições, é essa formação praticamente que a gente fez o trabalho aqui tático aqui com os dois zagueiros. São 3 dúvidas de momento que você tem, então? Do Dracena, Arouca e Thiago Ribeiro, é isso? São jogadores que aparentemente devem participar do jogo, mas como eu estou saindo do treinamento agora, não tive contato com o departamento médico, preciso conversar com esses atletas ainda, a gente vai aguardar só para ter essa definição. Por ser um jogo em casa, você volta a atuar com 3 atacantes, e isso acontecendo, o Thiago estando à sua disposição, é o Gabriel que, mais uma vez, perde lugar, como aconteceu lá em Recife, Anderson? Não tem essa definição. Tem boas possibilidades, tem algumas coisas que são interessantes. Importante que a gente possa ter consistência, né? Aí, da nossa ideia do jogo contra o Sport era que a gente pudesse, de alguma forma, impedir o ímpeto, né, do Sport ali, e acho que nós cumprimos bem. Infelizmente, tomamos os gols assim, em momentos decisivos, que a gente estava melhor no jogo até, e sem contar um erro de arbitragem que foi... Na verdade, não foi um erro, né? Foram 3 erros. Né? No nosso gol foi falta, no primeiro gol deles também foi falta em cima do Leandro, e o lance do gol do Gabriel, que não estava impedido. Né? O Leandro saiu de trás, nem o Gabriel estava impedido, então é uma situação que a gente lamenta muito, porque poderíamos ter voltado com outro resultado. Ô, Anderson, você falou em consistência, né? Você descarta a possibilidade de utilizar o Robinho um pouco mais recuado, mais como armador? Não é descartar. Eu acho que a gente tem ali atrás desse atacante várias possibilidades. Possibilidade de jogar com 2 jogadores mais rápidos, jogadores que possam, principalmente, tenham capacidade de jogar um pouquinho mais por dentro também. Então, a gente tem boas possibilidades, a gente precisa ir encaixando, entendendo um pouquinho aquilo que eu acho que é o ideal para a equipe. Então, assim, a gente está começando a criar boas possibilidades. Um time não pode ter apenas uma forma de jogar, um time tem que ter boas possibilidades, dentro de um desenho. Você pode formatar com 2 jogadores mais rápidos, 3 jogadores que são mais armadores, um rápido e um armador. Então, a gente pode criar algumas opções que possam ser interessantes, principalmente visualizando aquilo que a gente vai enfrentar. Anderson, boa noite. Boa noite. Quando você foi apresentado aqui, o Odílio falou muito em mundo real e mundo ideal, que o ideal seria ter um trabalho a longo prazo, independente dos resultados. Hoje, depois da sua primeira derrota no comando do Santos, a Vila Belmiro foi pichada. Como é que você vê esse mundo real que o Santos está vivendo? Você acaba chegando no meio de uma crise que nem foi você que deixou, enfim, como é que você vê esse eu posso falar o quê, gente? É muito difícil. O torcedor é passional, o torcedor é emoção, o torcedor quer ser campeão, quer sempre vitórias. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Começa o Campeonato Brasileiro, com certeza um time vai ser campeão e tem 19 que não vão conseguir o objetivo inicial. E tem 4 que ainda vão ter uma grande decepção, que é ser rebaixado de divisão. Então, é isso que acontece. O torcedor quer sempre ser primeiro colocado, quer sempre ser campeão. Então, é mais importante que a gente possa estar sempre buscando as vitórias. Tudo que acontece, a gente tem que ter cabeça fria para poder, de alguma forma, concentrar apenas naquilo que pode ser feito e trabalhado para que a gente possa ter um resultado melhor. Se a gente conseguir as vitórias, eu tenho certeza que o torcedor passa a acreditar ainda mais. Ele tem dado muito apoio nos jogos, nesses 2 jogos a gente tem sentido isso, e é importante que a gente possa dar sempre uma resposta positiva para eles. Anderson, no meio de tudo isso, dessa crise, que você acabou entrando no meio pela sequência de derrotas, que você acaba não tendo culpa, a melhor alternativa para sair disso, sua maior esperança, está no Robinho? Não, está no grupo. Está no grupo. O
Robinho é um jogador muito importante para a equipe, assim como os demais atletas também são. E é evidente que cada um contribui, né, com aquilo que tem de capacidade. Nós temos jogadores que são muito importantes no sistema defensivo, temos jogadores que são importantes na construção ofensiva. Então, é importante que todos possam se dedicar ao máximo para o bem da equipe. Então, a gente não pode ser uma equipe de um atleta apenas. Nós temos um grupo qualificado, né? Mesmo sem o Robinho, nós conseguimos fazer um bom segundo tempo contra o Vitória. Eu acho que nós tivemos uma chance muito grande de poder sairmos com uma vitória do jogo contra o Sport. E é evidente que com a entrada do Robinho, a equipe ganha em vários aspectos, né? Aspecto ofensivo, de confiança, um jogador de nível de seleção já diz tudo que a gente pode esperar de um atleta desse. Se me permite perguntar também só sobre o Robinho, mas você meio que já respondeu, mas eu queria saber mais um pouco assim da importância de um jogador desse para um time. Por exemplo, no caso do São Paulo, né, a chegada do Kaká fez os outros jogadores crescerem de produção também. Você acha que a presença do Robinho também pode fazer com que isso aconteça aqui no Santos? Eu acho que não só pode, como eu, mesmo distante, acompanho alguns jogos que o Robinho participou e mesmo sem ter o entrosamento, né, ideal com os demais companheiros, se sentiu bem em casa, fez grandes partidas, foi determinante, foi, né, de muita importância em muitos jogos. Então, são um jogador que agrega muito, não só tecnicamente, mas também na questão emocional, na questão de poder saber o que fazer dentro de campo nos momentos mais importantes. Então, o Robinho é um jogador experiente, jogador de seleção brasileira, e isso, por si só, já diz a importância desse atleta dentro de um clube. Anderson, boa noite. Boa noite. Você teve uma conversa com o elenco fechada, né, um pouco antes do treino, segurou um pouco até a nossa entrada, e agora, no final, você bateu um papo separado ali com o Robinho, né? Queria saber qual a sua intenção, não sei se você pode revelar qual foi o assunto conversado com o elenco todo e com o Robinho aqui separado. Não, com o Robinho não conversei assim separado, eu só coloquei um posicionamento, uma questão, não teve nada assim de conversa, só um detalhe tático mesmo, né? Não só o Robinho, como o Zeca também foi instruído dessa questão. Conversa pós-jogo, gente. É evidente que, às vezes, a conversa vai ser um pouco maior e vocês têm que acostumar com isso, infelizmente, mas, às vezes, a gente vai parar e às vezes, vai conversar sobre um determinado assunto, sobre aquilo que aconteceu de errado, que não funcionou, que precisa ser melhorado. E, principalmente nesse início, como nós temos pouco tempo de treinamento, né, para poder passar aquilo de uma maneira prática, muita coisa na base da conversa, da orientação, da visualização de alguns lances, de um vídeo. Então, faz parte desse momento da gente poder tentar melhorar a equipe a cada jogo. O Anderson, boa tarde. Por obséquio, no seu time, quem é o titular? É o Souza ou é o Alisson? E você tem todos os jogadores à disposição? Você pretende jogar com 3 atacantes, o Gabriel ou o Thiago? E se essas são as 2 principais dúvidas que você tem para o jogo de amanhã? Olha, eu vou falar de uma maneira bem clara, assim. Eu acho que a gente tem uma cultura muito ruim aqui no Brasil de achar que nós temos que ter apenas 11 titulares. Acho que a gente tem, né, numa equipe, com certeza, 13, 14 jogadores que, dependendo da partida, vão ser titulares, dependendo da proposta. Então, é importante que a gente possa criar essa cultura, que é uma cultura muito desenvolvida lá fora e que a gente ainda tem algumas... A gente precisa ter um time titular. Jogando quarta e domingo, é impossível que os jogadores consigam fazer todos os jogos, né? Se a gente chegar até a final da Copa do Brasil, aí, provavelmente aí ainda 24 partidas. Isso em 2 meses. Isso mesmo, 2 meses. Setembro, outubro, novembro, 3 meses praticamente. Então é impossível fazer isso. 24 jogos em 3 meses. Dá uma média aí de 8 jogos por mês. Isso representa que a gente vai jogar todo domingo e quarta, né? Então, é importante a gente criar boas opções. Ainda estou chegando, né, estou visualizando, estou buscando algumas alternativas. E isso vai ser comum aí nos próximos jogos, para que a gente possa visualizar assim, um caminho, aquilo que eu acho que vai encaixar melhor. Então, as possibilidades são muito boas. Anderson,
Pois não, vai continuar. minha pergunta era para o time de amanhã, não estou falando da temporada. Eu estou falando do time de amanhã também. Eu tenho algumas possibilidades. Tem jogadores que estão ainda que eu não posso confirmar. Eu não tenho problema nenhuma de mostrar o treinamento para vocês. Quem não participou, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Nós temos ainda mais de 24 horas para o jogo ainda. Eu não posso definir para vocês e amanhã entrar com uma outra formação e aí, o Anderson mentiu para a gente. Não é a minha intenção. É porque realmente não tem ainda definição. Acabei de sair do treinamento, preciso conversar ainda com os jogadores que ficaram lá para poder ter essa definição. O Anderson, a tua maior dúvida, ela realmente está no ataque? E outra coisa, vai ser tua estreia na Vila Belmiro, né? Numa semana onde houve uma polêmica muito grande com relação a algumas declarações do presidente. Isso, de certa forma, pode colocar uma pressão maior ainda no teu time? Não, o nosso time está se preparando para poder enfrentar o Curitiba. É o nosso adversário, é evidente que a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, é importantíssimo, nós não fizemos um bom jogo, um bom primeiro tempo contra o Vitória, o torcedor continuou nos apoiando, incentivando, isso é fundamental para que a gente possa buscar a vitória. E o mais importante, que a gente está mais preocupado, é com o nosso adversário, que é o Curitiba, que obteve uma grande vitória aí no meio da semana. Então, a nossa concentração muito nesse aspecto. E é evidente que a gente conta muito com a força do nosso torcedor, num campo que o Santos é acostumado a sempre jogar e sempre tem uma postura muito boa, sempre consegue grandes resultados. Então, a expectativa é que a gente possa realmente fazer um grande jogo amanhã. O Anderson, boa noite. A gente faz aqui algumas perguntas que talvez nem caibam a você, né, que chegou há pouco tempo, está aqui só há 2 jogos e a gente já está falando em crise, mas, enfim, hoje você é o cara que treina o Santos e aí cabe a ti responder isso. A minha pergunta é com relação à irregularidade do Santos, né? A gente está indo para o 20º jogo do Campeonato Brasileiro. O Santos só venceu 2 partidas seguidas em uma situação nessas 20 rodadas. Óbvio, você acabou de chegar, mas você observava de longe e já jogou contra o Santos. Já deu para detectar o que acontece que o Santos não consegue engatar uma sequência? Olha, é difícil poder falar assim. Tem vários aspectos, né? Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade na quarta-feira, porque a gente fez um jogo em que a equipe conseguiu controlar grande parte da partida, assim, sem fazer uma partida maravilhosa, mas ter o controle do jogo. Conseguimos sair na frente, criamos uma situação de fazer o segundo gol, e a gente acabou vacilando não só em 2 lances, mas em 2, 3 lances que foram decisivos. A gente tem buscado isso, como eu falei, como a gente não tem muito tempo para treinar a equipe, que seria o ideal, né? Mas o real a gente tem que tentar aproveitar. Hoje, né, a gente procurou muito mais descansar ainda, continuar o trabalho de recuperação dos atletas, do que fazer alguma coisa muito tática, de muito tempo, um volume maior, de muita intensidade. Então, a gente está tentando colocar algumas situações. É importante que eles tenham... Eu sempre falo, tudo que demora muito a acontecer está muito mais próximo de realmente acontecer. Então, assim, a equipe do Santos, né, não pegou uma sequência de vitórias ainda significativas. A gente está buscando e sabe que daqui a pouco isso pode acontecer, ou que a gente vai continuar trabalhando para isso. A gente falou há pouco da tua estreia na Vila Belmiro, primeiro jogo em casa. Todas as tuas outras estreias no estádio que você mandava os jogos, você foi com vitória. Te preocupa fazer a primeira aparição em casa para agradar o torcedor, para ter uma boa impressão? Não, gente, eu estou preocupado. Isso que você falou, eu nunca imaginei que pudesse ter acontecido. Eu estou preocupado em ganhar o jogo, entendeu? Não estou preocupado em agradar o torcedor. É evidente que isso é uma coisa, é uma consequência do resultado. Se a gente conseguir um bom resultado, uma boa vitória, não tenho dúvida que a gente vai agradar o torcedor. Mas é muito importante a vitória, é muito importante conquistar os 3 pontos. A gente está se preparando para isso. O campeonato é um campeonato difícil. Ontem eu assisti Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro, com a equipe que tem, com o elenco que tem, teve muitas dificuldades para poder ganhar do Bahia. E vou confessar para vocês que acho que o resultado não foi até justo por tudo aquilo que o Bahia conseguiu fazer. Então, o campeonato é difícil, não adianta, é difícil para todos, não é só para o Santos. É importante estar concentrado, a equipe do Curitiba precisa também do resultado, e é importante que a gente possa ter toda a atenção, toda a concentração para essa partida. Anderson, a gente sabe que você tem um histórico longo, né, nas categorias de base, parece que são 15 anos, né, trabalhando com garotos, Isso. revelações.
Com relação ao Gabriel, né, que é um garoto, é um jogador mais jovem aí do elenco, você percebe alguma coisa diferente nele? Porque tem uma pressão muito grande para a renovação contratual do jogador e, enfim, o Santos tem a possibilidade de perdê-lo, tem o lado do clube, tem o lado do jogador também de se valorizar. Teve alguma conversa com ele? Vai ter o Oswaldo, por exemplo, conversava muito com o Cícero na época da renovação contratual ou não, né, possível sair dele para o Fluminense, tentando convencer o jogador a ficar. Você vai tentar agir dessa forma, tentar convencer de alguma forma o Gabriel e tem percebido isso atrapalhá-lo de alguma forma também? Não posso falar assim se isso pode estar atrapalhando o Gabriel. O Gabriel é um jogador de extrema qualidade para aquilo que ele tem como característica, é um bom definidor, um jogador que tem aquela identidade ou identificação com o gol, um jogador que está sempre ali próximo. Evidente, como um jogador novo, ele precisa de ganhar algumas coisas que são importantes para a construção profissional dele. Esse problema contratual é evidente que, nessa fase, nesse momento, é uma coisa que deve atrapalhar de alguma forma, porque o jogador tem que estar concentrado apenas dentro daquilo que acontece dentro das quatro linhas, porque ele ainda é um atleta em formação. Ele é um atleta que precisa ainda de ganhar consistência, de melhorar alguns quesitos que são importantes para um atleta profissional. É evidente que a gente tem toda a atenção, tem muito cuidado, não só com ele, que é um menino que talvez possa estar mais em evidência, mas eu tenho conversado muito com os outros também, para que eles possam estar sempre se preparando para as oportunidades. Então, é uma coisa que cabe única e exclusivamente aos interesses aí do Santos e do Gabriel. A direção tem mantido essas conversas. Evidente que eu, naturalmente, acho que o Gabriel tem muito desejo da permanência, porque é criado aqui, sabendo de todo o carinho e toda a atenção que o Santos sempre lhe proporcionou e que o torcedor também tem essa identificação com ele. É evidente que ele tem esse desejo da permanência, né? Mas é uma discussão, e como discussão contratual, só apenas as duas partes podem, nesse momento, conversar e chegar num denominador comum que possa ser bom para os dois lados. Eu sempre falo que uma negociação só é boa se ela favorece os dois lados. Você conversar com ele especificamente é do teu perfil? Eu converso não só com... não vou conversar só apenas com o Gabriel, mas converso com todos os atletas, tudo aquilo que eu percebo que precisa de uma intervenção de alguma forma. Às vezes, jogadores que não têm, talvez, tanto destaque, mas que a gente percebe no dia a dia que, às vezes, em alguma situação, está precisando de um apoio, de uma palavra. Eu tenho um cunho formador que isso não tem como perder. A gente está sempre buscando, mesmo os jogadores mais experientes, a gente está sempre passando para esses jogadores um detalhe ou outro, uma observação, um caminho, passar tranquilidade, chamar atenção, cobrar. É a minha forma de trabalhar.